Muita gente sonha em fazer uma road trip, pegar o carro ou um motorhome e sair pelo mundo. Mas numa road trip, a maior parte do tempo é isso: estrada. Não é o destino, é o caminho. De Drumheller até Yellowstone, são mais de 1000 quilômetros assim. E sem procurar, cruzamos com a história de uma indígena de 16 anos que salvou a maior expedição americana e com os bastidores da criação do primeiro parque nacional do mundo. Esses quilômetros, que parecem não ter nada, são o que prepara você para entender o que vem depois. Não é a parte mais bonita da viagem, mas é a mais honesta. Sou Gabriel Faria e estou com minha irmã Laís em uma viagem de motorhome pela América do Norte, pagando $1 por dia de aluguel. Nos vídeos anteriores, estivemos em Drumheller, no Canadá, a capital mundial dos dinossauros. Mas hoje, a história muda completamente. Hoje saímos daqui em direção a Yellowstone, um parque nacional construído sobre um dos vulcões ativos do planeta, famoso por seus geysers e seus lagos de água fervente. Vai ser uma jornada longa. Vamos cruzar a Alberta, atravessar a fronteira dos Estados Unidos, cortar o estado de Montana inteiro e só então chegar a Wyoming, onde fica Yellowstone. São mais de 1000 quilômetros de estrada, com pradarias, montanhas e histórias que eu não sabia que existiam até passar por elas. Vem comigo! Saindo de Drumheller, as Badlands ficam para trás. Elas são famosas pelo seu relevo acidentado e logo somem no horizonte e fica tudo plano. E os campos amarelos infinitos voltam, e é muito bonito dirigir por eles. Plantações imensas de canola, as maiores do mundo. E já falamos sobre ela no canal. O nome canola significa literalmente óleo do Canadá com baixo ácido. É uma variedade da colza produzida em laboratório que não era amarga e nem tóxica. Desenvolvida aqui no Canadá e popularizada pelo mundo com marketing agressivo. Mas não é só canola. Trigo, cevada, aveia. O sul de Alberta é um dos celeiros da América do Norte. E novamente, encontramos o rio Bow. Para quem está acompanhando essa viagem desde Calgary, esse rio é um velho conhecido. Ele nasce nas geleiras das Montanhas Rochosas e corta a província de Alberta toda, fornecendo água para uma região que sem ele seria praticamente deserto. Ele alimenta inúmeros sistemas de irrigação que fazem essa região ser produtiva. Alberta tem um pôr do sol lindo e longo nessa época do ano. E como viajamos em direção ao sul ao longo do dia todo, o sol se põe 1 hora mais cedo do que ontem. Agora, por volta das 9h30 da noite. E paramos para dormir para continuar amanhã. Nós paramos num posto para dormir, aí agora a gente fez um cafezinho da manhã com tudo que tinha na geladeira. Que quando a gente atravessa a fronteira, não pode passar com carne, tipo carne crua, carne tipo congelada não pode levar ovo, não pode levar leite, não pode levar sorvete, enfim, tudo que for fresco, vegetal fresco não pode levar fruta. Aí a gente tá fazendo um café da manhã assim com as coisas que estavam na geladeira, que o resto que sobrar a gente tem que jogar tudo fora. E cruzamos para os Estados Unidos. É um café da manhã às... o relógio morreu. Eu acho que é umas 4 e pouquinho da manhã agora. Dirigimos mais algumas horas e chegamos na região do Shield Lake, no sul de Alberta. Essa região é bem mais árida e os sistemas de irrigação precisam ser mais engenhosos. O clima aqui é irregular. Neve pesada no inverno, seca no verão.
Por muito tempo, essa terra era simplesmente não aproveitada. Mas foram construídos reservatórios artificiais, como o reservatório Shin, que estamos passando, que guardam a água do degelo, que chega em abundância na primavera, para liberar durante o verão seco, quando as plantações mais precisam. É basicamente uma bateria de água. Carrega quando tem excesso e descarrega quando falta. E tem um detalhe climático aqui que torna essa região bem peculiar. Os Chinooks são ventos quentes que descem das montanhas rochosas em direção às planícies. Quando um Chinook chega no inverno, a temperatura pode subir 20 graus em poucas horas. E a neve que estava acumulada derrete em um único dia. Os povos Blackfoot, que moravam aqui por milênios, tinham um nome para esse vento: o Devorador de Neve. Estamos bem próximos da fronteira. A fronteira fica entre as cidades de Coutts, no Canadá, e Sweetgrass, nos Estados Unidos. A gente vai passar na fronteira para os Estados Unidos agora. A fronteira é nesse edifício da frente. De um lado é o Canadá e do outro, os Estados Unidos. Mas não pode filmar perto de lá. Acabamos de atravessar a fronteira e foi bem tranquilo, né? Bem tranquilo. O guarda só perguntou assim: vocês estão indo pra onde? A gente falou: pra Yellowstone. Ele falou: aproveita o parque e tal. E agora a gente deu uma paradinha. Logo depois da fronteira tem um lugar de descanso. Aí a gente deu uma parada aqui pra Laís organizar a mesa dela de trabalho. Agora ela vai trabalhando e eu vou dirigindo. Partiu? Partiu Yellowstone. Partiu Yellowstone. Do outro lado da fronteira, chegamos no estado de Montana. O nome Montana vem da palavra espanhola montanha, que, igual ao português, significa montanha. Mas grande parte do estado é assim, uma enorme planície. O nome vai fazer mais sentido quando chegarmos no sul do estado e as montanhas vão começar a aparecer. Mas no norte é pradaria do início ao fim. E uma coisa que aprendi nessa viagem é quando ver um posto em Montana, abasteça. Aqui, o combustível é mais barato que no Canadá. Então deixei para abastecer depois da fronteira. Mas errei a entrada de um posto e depois não apareceu mais nenhum. E com um motorhome que consome como consome, o marcador foi caindo e nenhum posto na estrada. Mas conseguimos chegar em um com a reserva no limite do limite. Quase que não chegamos. 6 milhas para acabar o combustível. Primeiro abastecimento nos Estados Unidos. Terminou o abastecimento. Tem que ver se dá recibo. Eu fico de olho. $170, quase uns R$1.000 de combustível. Dirigimos mais cerca de 200 quilômetros em direção ao sul e mais uma pausa. Agora na cidade de Great Falls, no estado de Montana. E como a gente teve que terminar com toda a comida, agora eu tô no Walmart para comprar mais comida. Porque Yellowstone provavelmente não tem nada perto. Então a gente tem que levar bastante comida. Daqui mais umas 5 horas a gente está em Yellowstone.
uma coisa que me incomoda aqui é a água. Aqui tudo pacote é grande, mas a água é pequena, é tipo água de 1 galão, não tem maior. É tipo 3,7 litros. Aí, e é mais caro essa do que esses pacotões aqui, ó. De, assim, o preço por litro. É mais barato comprar essa daqui, que 40 garrafinhas fica uns 50% mais barato. Vou levar muitas garrafinhas. A gente tá cheio de garrafinhas já no carro, mas vamos levar mais. E estamos agora almoçando no estacionamento do Walmart. E com vista da refinaria de petróleo. Com o almocinho delícia que o Gabs acabou de fazer. É, com o almocinho bom. Lindo, olha pra ti. Bom apetite. A cidade de Great Falls fica nas margens do rio Missouri. O nome significa literalmente Grandes Cachoeiras, porque existiam 5 grandes cachoeiras no rio Missouri aqui. O rio tem uma queda de 187 metros ao longo de um trecho de 16 quilômetros. 4 das 5 cachoeiras viraram hidrelétricas. Apenas a menor ainda existe. A pradaria vai ficando para trás. E as montanhas de Montana começam a surgir. As árvores aparecem e, de repente, estamos dentro de uma das florestas mais antigas dos Estados Unidos. Estamos entrando na Floresta Nacional Lewis e Clark. O nome não é coincidência, faz referência aos primeiros homens brancos que passaram por essas terras. Em 1803, os Estados Unidos fizeram o maior negócio imobiliário da história. Compraram da França um território de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, dobrando o tamanho do país. Mas ninguém sabia o que tinha na maior parte das terras. O presidente Thomas Jefferson escolheu 2 militares para explorá-la pela primeira vez, Lewis e Clark. A missão era simples no papel: atravessar o continente, chegar no Oceano Pacífico e voltar. Mas na prática, era muito difícil. Essa floresta que estamos cruzando aqui agora foi batizada em homenagem a eles. Eles passaram por aqui entre 1805 e 1806. Inicialmente, vieram navegando pelo rio Missouri. Quando eles passaram por Great Falls, a expedição atrasou mais de 1 mês por causa das cachoeiras. Tiveram que carregar os barcos na mão por 29 quilômetros para conseguirem passar. Mas o rio muda de curso e deixa de ir para o oeste. E para continuar, eles precisariam de cavalos. E para isso, tinham que negociar os cavalos com os índios. E precisariam de um tradutor e também de um guia que conhecesse as terras. E ao procurar um intérprete guia local, encontraram uma das figuras mais extraordinárias da história americana. Uma jovem indígena de cerca de 16 anos, carregando um recém-nascido nas costas. Seu nome era Sacagawea. Se você já assistiu o filme Uma Noite no Museu, ela é um dos personagens que ganham vida de noite, interpretada por Mizuho Peck. Sacagawea tinha sido sequestrada quando criança dos índios Shoshone, vendida como escrava e cresceu longe de tudo que conhecia. Quando Lewis e Clark a encontraram, viram nela o que precisavam: alguém que falava a língua dos Shoshone e conhecia essas montanhas.
mas ela foi muito mais do que uma intérprete. Quando o barco virou e os diários científicos caíram no rio, foi ela que salvou os documentos com seu bebê nas costas. Quando a comida acabava, era ela que identificava raízes e plantas comestíveis. E quando grupos indígenas desconhecidos apareciam armados e desconfiados, a simples presença de uma mulher com um bebê significava que aquele grupo não era uma expedição de guerra. Quando a expedição finalmente encontrou os índios Xoxone para negociar os cavalos, Sacagawea foi chamada para traduzir. Ela se sentou diante do chefe da tribo e reconheceu seu irmão, que havia sido separado dela ainda criança. O irmão, em gratidão por reencontrar a irmã, que acreditava perdida para sempre, cedeu os cavalos que a expedição precisava para cruzar as montanhas e chegar ao Pacífico. Mas a história que vem depois não foi nada boa para os indígenas. Anos depois, quando os Estados Unidos consolidaram o controle sobre o território, as tribos que viviam nessa região foram realocadas para reservas e obrigadas a abandonar as terras que ocupavam há milênios. Saímos da floresta e o vale se abre de novo. À nossa frente, uma cidade pequena, encostada nas montanhas. Terminamos de passar a Floresta Nacional e estamos chegando na cidade de White Sulphur Springs. A cidade é conhecida pelas suas águas sulfurosas, que já eram conhecidas e usadas pelos povos indígenas há séculos. É uma cidade muito com cara de Velho Oeste. E começamos a chegar nas paisagens mais bonitas que passamos. De repente, aparece o rio Yellowstone e centenas de ranchos em sua margem. É um rio pouco famoso fora daqui, mas ele percorre mais de 1.100 quilômetros e é o maior rio sem nenhuma barragem dos Estados Unidos continental. É o rio Yellowstone que dá origem ao nome do parque, e não o contrário. Os indígenas chamavam esse rio, em seu idioma, de o Rio da Pedra Amarela. Os exploradores somente traduziram o nome para o inglês, Yellowstone, que significa Pedra Amarela. E segundo o Serviço Geológico Americano, as pedras amarelas que nomearam o rio ficam a centenas de quilômetros daqui e longe do Parque Nacional, ao contrário do que geralmente contam. E ao longo das margens desse rio, diversos ranchos e fazendas de gado no horizonte. Quem assiste séries talvez reconheça essa paisagem. A série Yellowstone, com Kevin Costner, se passa no estado de Montana, no rancho Yellowstone, nesse tipo de cenário. É uma das séries mais assistidas nos últimos anos. A série mostra as tensões entre fazendeiros, povos indígenas, incorporadoras e o governo. Dirigimos mais cerca de 2 horas por esse ambiente, às vezes margeando o rio Yellowstone, às vezes não. Esse vale é um corredor ecológico, uma rota natural que conecta os ecossistemas de Yellowstone com as planícies mais ao norte. E o rio é a espinha dorsal disso tudo. Sem barragens, ele mantém seu ciclo natural, com suas cheias na primavera e períodos de seca no outono. Estamos quase chegando no fim do estado de Montana. A última cidade é um pequeno local de cerca de 800 habitantes que vive basicamente de turistas que passam indo para o parque.
Eu tô numa cidade muito bonitinha agora, chama Gardiner. É a entrada norte de Yellowstone e fica no estado de Montana. Embora Yellowstone, a grande parte do parque, fique no estado de Wyoming, ele ainda fica um pedaço aqui em Montana. E até é engraçado, porque na imigração o guarda me perguntou, eu falei que estava indo para Yellowstone, aí ele me perguntou só assim, qual a entrada que eu ia pegar para ir para Yellowstone? Aí eu pensei por um tempo, falei, pô. Aí eu falei, vou pegar a norte, né? Que é que fazia mais sentido descendo. E realmente, ainda bem que existia a norte, eu não tinha certeza no momento, mas... E agora eu vou no portal da entrada de Yellowstone. E aqui é a entrada norte, é o Arco de Roosevelt, que foi inaugurado pelo presidente americano Theodore Roosevelt. E no arco está escrito, para o benefício e desfrute das pessoas, que vem no espírito dos parques nacionais americanos, que é para preservar a natureza, para que todos possam desfrutá-la. Yellowstone foi o primeiro parque nacional americano. Foi criado em 1872. Na verdade, não foi somente o primeiro parque nacional americano, mas foi o primeiro parque nacional criado no mundo. Os Estados Unidos foram o primeiro país a ter uma lei protegendo uma área natural gigantesca para uso das pessoas. A frase gravada no Arco de Roosevelt vem da lei que criou Yellowstone. A primeira vez na história que qualquer governo do mundo decidiu reservar um pedaço de terra simplesmente para que as pessoas pudessem contemplá-la e preservá-la. É uma ideia que hoje parece óbvia. Em 1872 era revolucionária. O homem branco que primeiro explorou essa região foi John Colter. Ele viajou com Lewis e Clark e na volta da expedição pediu para ficar e explorar mais o interior, sozinho. Quando voltou com histórias de água fervente brotando do chão e vapor saindo das rochas, ninguém acreditou. 60 anos depois, uma expedição oficial foi confirmar, e confirmou tudo. E dessa vez, já existia a fotografia. Quando o Congresso americano viu as imagens, aprovou rapidamente a criação do parque. O parque tem quase 900 mil hectares e está constituído sobre um supervulcão, uma câmara de magma a poucos quilômetros abaixo da superfície, que alimenta toda a atividade geotérmica do parque. A última grande erupção foi há 640 mil anos, e se acontecer de novo, será um evento de escala global. Dentro do Parque Nacional, não se pode passar a noite em qualquer lugar, somente nos campings designados. Nós reservamos alguns dias antes. Na hora, é muito difícil encontrar vaga. Reservamos no Grand Campground, que tem que dirigir um pouco mais de 2 horas da entrada norte do parque até chegar nele. O Grand Campground é um dos maiores dentro do parque. Tem cerca de 430 vagas. Foi nomeado em homenagem a Ulysses Grant, o presidente que criou Yellowstone. Nós chegamos bem tarde aqui no camping, só que ao contrário do Canadá, aqui já tá noite. É 11 horas agora. Se fosse ontem, tava o fim do dia. Agora já faz 1 hora e pouco que anoiteceu.
Aí eles deixam aqui o seu nome e o envelope. Aí você pega o seu envelope e dentro tem o lugar onde eu preciso estacionar. Tem um mapinha aqui do camping. Preciso achar essa vaga, A40. E aí você tem que deixar o seu nome aqui nessa lista, que você chegou tarde e tem que voltar amanhã pra fazer o final do check-in. Olha que cara de cansada, judiação da Laizinha. Lá pode ter urso aqui. Não é protegido esse campground. Ah, mas a gente tem bear spray, a gente tem uma van. Temos. Você tem que tomar cuidado pra não cair. Deixa eu ver aqui no meu mapa. Isso, agora você vai reto até o fim. O Grand Campground é um dos maiores, mas ele não é um camping fácil. As vagas são apertadas, as árvores são muitas e a estrada de acesso é estreita. E é bem desafiador manobrar um veículo grande com pouca iluminação depois de longas horas de estrada e sem muita experiência. Mas em compensação, o local é muito bonito e perfeito para um café da manhã. E aqui no parque é proibido deixar qualquer tipo de comida em cima da mesa sem você estar aqui, ou pro lado de fora do carro. Qualquer tipo de comida, não pode deixar água, não pode deixar nada, porque atrai os ursos. E é até engraçado porque tem um desenho antigo, mas um desenho muito bom, que é do Zé Colmeia, que se passa, se eu não me engano, é Jellystone, que é uma paródia aqui de Yellowstone. E é justamente isso, é tipo um urso tentando pegar a comida dos visitantes. Cada episódio é relacionado ao urso tentando roubar comida. A arte imita a vida. Esse vídeo foi sobre o caminho até aqui. Espero que tenha gostado. No próximo vídeo, vamos explorar Yellowstone, seus diversos geysers e lagos de água borbulhante e vapores saindo das rochas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.